A aula está sendo gravada, meninas, e eu quero saber de vocês se vocês permitem que eu grave a aula para posteriormente disponibilizar para vocês no meu canal do YouTube. Vocês permitem a gravação da aula? Sim. Sim, Autorizo. Sim, professora. Tá certo. Então, vamos iniciar nossa aula, então, dando continuidade ao conteúdo, né, referente à disciplina. Eita, bem agora, é alguma pessoa aqui, não sei se vocês estão ouvindo alguém batendo. Tá dando para ouvir? Tá atrapalhando? Não, agora parou. Para não atrapalhar vocês na aula. Então, meninas, dando continuidade à construção, vamos dizer assim, do trabalho de vocês, a aula de hoje a gente vai trazer bastante exemplos e assuntos polêmicos, tá? Mas sempre lembrando, né, de manter o respeito dentro das opiniões de cada um, independente de credo, né, religião ou falta dela. A gente está falando aqui na perspectiva do ambiente de saúde, certo? Só para deixar claro quando a gente for iniciar um dos exemplos que a gente vai debater hoje. Então, a gente vai iniciar hoje com o método científico. Aqui a gente tem ele de forma resumida, tá? Então, não coloquei todos os aspectos, inclusive que a gente já falou em sala de aula, nas aulas anteriores, mas aqui são alguns pontos só para que a gente possa compreender um pouco, né, como eu falei de forma resumida, como que funciona o método científico, e aí a gente vai trazer exemplos em cima disso para trabalhar aqui. E aí, dentro do que vocês estão vendo, vocês podem observar que a gente tem um ciclo, né? A gente tem setinhas aqui onde elas não se encerram. Então, elas sempre vão estar dando continuidade. O que isso significa? Significa que a ciência está em constante evolução. Tá? A ciência ela sempre vai estar evoluindo, a ciência sempre vai estar tendo perspectivas diferentes que podem fazer com que a gente tenha resultados diferentes. Então, se, por exemplo, teve até alguns alunos que vieram até mim e perguntaram, professora, mas esse meu tema já foi debatido. Todos os temas que vocês forem trabalhar já foram debatidos. O que vai mudar vai ser justamente a perspectiva de cada um de vocês, tá? Se eu pegasse um único tema e dissesse a turma toda vai construir o TCC com este tema, cada uma teria uma perspectiva diferente, iria buscar um foco diferente dentro daquele tema, certo? Então, não precisa ficar, né, tão agoniada, preocupada, no sentido de que, ai meu Deus, já fizeram sobre esse tema. A questão é não fazer uma cópia, tá? Então, no caso da ciência, se a gente não tivesse a evolução dela, né, a gente estaria ainda, por exemplo, sem poder ter a aula de hoje. Né? Então, a gente só pode ter a aula de hoje com computador, com internet, com uma webcam, microfone. Por quê? Porque existiram pessoas que desenvolveram os computadores inicialmente, depois existiram outras pessoas que, em cima daquele conhecimento prévio, viu uma outra perspectiva e evoluiu mais até aquela tecnologia, e assim por diante, né? Chegando no que a gente tem hoje. Então, podem ficar tranquilas no sentido, já fizeram sobre isso, tá? Mas qual é a sua perspectiva? Né? E aí, partindo disso, dessa premissa, desse princípio, a gente tem esse ciclo que eu quero que vocês me digam aonde que a gente começa o método científico. Dentro do que a gente tem aqui nessa imagem, aonde que a gente começa o trabalho de vocês. Eu fui ver agora que vocês não estavam vendo. Então, agora vai. Então, dentro desse método científico aí, gente. Esse foi o primeiro slide, tá? Pensei que eu tinha deixado já para vocês. Então, dentro desse ciclo, onde que a gente começa? Meninas?
Hélida, Gerlânia, Larissa, Rafaela, Oi. Rebeca. Sara, aonde que a gente começa o trabalho científico? Nesse ciclo aqui, vocês diriam que a gente começa por onde? Começa pela hipótese? Começa pela conclusão? Pela avaliação da hipótese? Pela coleta de dados? Pela... Coleta de dados, professora. Oi? Coleta de dados. Não. Quem dá mais? Começa pela teoria. Pela pergunta? Não. Quem dá mais? Não é coleta de dados, nem pergunta. Então. Já diminuiu aí as possibilidades. Avaliação de hipótese ou não? Não. Pensem no que a gente já falou em aula. Observação, teoria. É a coleta de dados. Professora, Não. Oi? Não. começa pela teoria? Não. Essa teoria não é o conhecimento teórico, não. É a teoria de você ter uma teoria, por exemplo, de uma fórmula matemática, algo do tipo. Então vai começar na Entendi. observação. Ah! Eu acho que eu abri a aula errada. É a aula 2. Peraí. Começa na observação. Isso, Então, no caso, o método científico começa na observação. Exatamente. Então, a gente começa aqui, ó, na aula 2, tá? Eu abri o material da aula 3, desculpem. Então, a gente começa na observação. Lembra que eu falei que vocês precisam observar, né, algo para ver se existe um problema ali? Então, a pesquisa começa em cima de um problema, e o problema ele só é possível graças à observação. Certo? Eu até no final da aula passada falei para vocês, gente, que é aquela imagem que eu coloquei de Newton e de Adão e Eva. E falei assim, todo mundo, as oportunidades batem, né, na porta de todo mundo, mas nem todos estão preparados. Então, observe, né, veja o seu entorno, e aí em cima dele você vai identificar o problema e em cima do problema, você vai desenvolver a sua pergunta, que vai para a sua hipótese, que vai fazer com que você desenvolva os seus objetivos, crie sua metodologia para que você possa coletar os dados, com a coleta de dados, organizar aqueles dados, interpretá-los, analisá-los, para poder escrever, para dar condições de você avaliar a sua hipótese para chegar na sua conclusão e poder desenvolver teorias e paradigmas e, né, com isso, a gente ter o ciclo aí referente à nossa avaliação ou a nossa perspectiva ali do nosso trabalho e que a ciência vai estar evoluindo, né, trazendo cada vez mais pontos de vista diferentes e que, somados, contribui aí com o nosso dia a dia, com a nossa vida, com a nossa saúde, com a tecnologia que a gente usa, entre, né, vários outros aspectos. E aí, partindo deste princípio da observação, eu pergunto a vocês, como que vocês vão chegar a perguntas relevantes? Hein, gente? Pessoal? Meninas? A partir da. Como que a gente chega a perguntas relevantes? Hein, gente? A partir da observação do problema? Também, mas ainda não é isso. É teoria, professora? Então,
a teoria, né, o conhecimento, a leitura vai fazer com que vocês tenham conhecimento para saber se aquela pergunta que vocês estão fazendo é relevante ou não. Se ela tem importância, se aquela pergunta já foi respondida. Né? Então, a leitura, o conhecimento que vocês vão adquirir através da literatura é que vai ajudar vocês a justamente saber, né, se a pergunta de vocês é relevante ou não. E aí, vamos trabalhar agora com exemplos, né, como eu falei no início da aula. Então, observe, né? Lembra que o princípio de um trabalho é a observação? Então, vamos supor que eu trabalho no hospital psiquiátrico e aí eu observo que os pacientes possuem ritmos diferentes de atividades durante o dia. Então, essa questão dos ritmos, né, diferentes durante o dia, por ser um hospital psiquiátrico, então a gente tem que ter uma certa preocupação. A gente sabe que não existe a proporção de um profissional para um paciente, não é? Vocês mais do que eu sabem disso. Só que aí, mesmo se existisse a proporção de 1 para 1, a gente está num cenário, né, onde a gente está falando de hospitais psiquiátricos, onde existem pacientes que podem ser, vamos supor, mais agressivos, né, que podem ter transtornos psiquiátricos que deixem eles, né, ali querendo machucar outras pessoas. Então, nesses casos, mesmo se existisse a proporção de 1 para 1, existiriam pacientes que poderiam ficar muito agitados e agressivos que necessitariam ali de 4, 5 pessoas para conter aquele paciente. Então, mesmo se fosse proporção de 1 para 1, ainda, né, seria insuficiente em alguns casos. E trazendo para a realidade, que a gente sabe que não existe essa proporção de 1 para 1, aí é que se agrava mesmo, né? Vamos supor que você começou a observar que de alguns dias para cá, esses pacientes eles estão apresentando esse ritmo, né, ficando agitados em determinado momento do dia, e você, né, pensou que isso pode se tornar um problema de fato, à medida que algum paciente, ele, por essa agitação, que você está vendo que essa agitação ela vai aumentando, pode se tornar agressivo, né, e causar sérios problemas ali, com danos físicos a outros pacientes e ou funcionários, ou mesmo até a morte, né? A gente sabe que tem pessoas que têm transtornos psiquiátricos que são agressivos a ponto de matar outras. Então, você começou a pensar nesta perspectiva da gravidade, né, que pode estar trazendo este cenário. Então, em cima disso, cultive-se. Então, em cima disso, vocês precisam estar fazendo o quê? Estudar. Então, você viu o problema, né? Você tem a observação do problema e aí você terá que o quê? Estudar para ver possíveis soluções para aquela realidade que você está vivenciando. Então, à medida que você vai lendo, você vai tendo conhecimento suficiente para poder estar tentando contornar aquela situação. Então, vocês podem estar através de livros, né? Através de eventos, como congressos, encontros, né? E por aí vai. Só um segundo, gente. Então, gente, participar de eventos como congressos, simpósios, encontros, vai estar ajudando vocês a trazerem novas perspectivas, né? Perspectivas atuais, mais atuais do que aquelas que vão estar nos livros. Então, é extremamente importante que vocês estejam participando desse tipo de evento. Aqui eu só coloquei alguns exemplos, tá? De livros e eventos que acontecem. Lógico, eu não coloquei todos, tem inúmeros outros que ocorrem.
Então, trazendo a observação, vocês vão conseguir desenvolver uma pergunta para o trabalho de vocês. E aí, como exemplo, eu coloquei aqui. Porque a atividade, né, desses pacientes psiquiátricos, ela varia ao longo do dia. Então, estou colocando aqui perguntas bem simples, tá, gente? Bem objetivas, só para trazer como exemplo, mas lógico, quando vocês forem colocar no trabalho de vocês, elas têm que ser claras e objetivas também, mas dentro do contexto de cada um de vocês. Então, por que você vai investigar o porquê que a atividade varia ao longo do dia? Qual é o fator, né, que é influenciador ali em fazer com que essas pessoas elas estejam mudando ali, né, ficando ficando agitadas naquele determinado momento. Todo dia você está observando isso, né? E como a gente falou, isso pode fazer com que tenha problemas futuros. E aí eu pergunto para vocês, né? Por uma etapa crucial no processo do planejamento do trabalho de vocês, por mais óbvio que pareça, não faça perguntas para as quais você já tem respostas. Bom dia, Rosemary. Bom dia, professora. Eu não estava conseguindo entrar na reunião. Eu e Sara. Sara também não está conseguindo, não. Sara entrou faz tempo, desde o início Sara está aqui. Ah, pois eu não estava conseguindo entrar, não. Consegui agora. Eu tive que baixar o negócio aqui no computador. Ave Maria. Sem problema não. Cida, bom dia. Eu estou aqui também. Hã? Eu estou aqui também no Ciclade, viu? Eu só estou escutando porque eu estou no trabalho. Eu estou vendo, a gente está vendo você aí de máscara, de touca, a gente está ali vendo. Tá bom. Então, por mais óbvio que pareça, né, não faça perguntas para as quais você já tem resposta. Por quê? Porque a resposta ali, se já tá, é só uma questão, se já existe a resposta, é só uma questão de aplicabilidade dela, né? Então você precisa estar trabalhando para estar respondendo, fazendo a pergunta para que você responda a sua dúvida com o seu trabalho. E aí vem algo a se pensar, né? Que é extremamente importante para vocês refletirem. A colocação de questões, né? Ou seja, a sua pergunta, ela é mais importante do que a solução dela. A solução, ela pode ser apenas uma questão de habilidade e tempo. O que é que eu quero dizer com isso? Que quanto mais experiência você tem, mais rápido você vai conseguir solucionar os problemas, né? Porque você tem muito mais conhecimento, tem experiência, e aí vai ficar mais fácil. Agora, se você faz uma pergunta mal feita, não tem para onde correr, o trabalho tende a ir para o fracasso. Então, é mais importante você ter uma boa pergunta do que ter a solução. Tá? Então, uma boa pergunta vai fazer com que, mais cedo ou mais tarde, aí uma questão de habilidade e tempo, você vai conseguir desenvolver a solução para ela, certo? E aí, aprenda a fazer perguntas, né? As questões, elas devem ser feitas de maneira que possam ser respondidas quantitativamente dentro dos prazos. O que é que eu quero dizer com isso? Hein, gente? O que é que eu quero dizer com as questões devem ser respondidas de maneira que possam... as questões devem ser feitas de maneira que possam ser respondidas quantitativamente dentro dos prazos. Fazer uma pergunta coerente, professora, dentro do tema? Quase isso. Quem dá mais? Hein, gente? Hélida, Gerlânia, Larissa, Cleide, Cida, Rafaela, Rebeca, Sara. No caso, seria uma questão que você conseguiria
Independente do prazo. Larissa, segura essa sua ideia. Cida falou o quê? As meninas têm medo das câmeras. Me deixam aqui sozinha, só tá eu e Cida com a câmera ligada. Ô, professora, seria fazer uma pergunta rápida e curta e objetiva? Não, isso já é fato que tem que ocorrer. No caso, foi Larissa falou a questão do tempo. Repete tua resposta, por favor, Larissa. No caso, fazer uma pergunta ou questões que você consiga responder dentro do prazo. Pronto, chegamos na resposta. Então, as questões, né, as perguntas que vocês devem ser feitas, elas devem ser desenvolvidas de maneira que vocês possam responder elas dentro do tempo que vocês têm para elaborar o trabalho. Qual é o prazo final de vocês para o TCC? Quando é que vocês têm que concluir o TCC de vocês? Hein, gente? Ninguém sabe? Aí é grave. No final do curso, não é não? Quando é? Me diga aí um mês. Geralmente é no final, no último dia de cada mês. Ou seja, se eu vou colar grau em agosto... Não quero saber de colar grau. Quero saber quando que o TCC de vocês tem que estar pronto. O ano que vem. Em que mês? Em agosto. Não, em agosto Maio. Você já passou grau. Então, dia 30 de julho? Em abril. Abril? Então, Abril vamos lá. para maio. Acho que Teve alguém que respondeu. Na verdade, eu acho que umas 2 pessoas responderam correto. é em maio, professora. Exatamente. O trabalho de vocês, ele tem que estar pronto e concluído em maio de 2021. Certo? Então, em maio, vocês entregam o TCC pronto para a banca. Em junho, vocês apresentam, mas vocês vão apresentar aquele trabalho que foi entregue. Então, no sentido de escrita, de construção do trabalho, ele já foi pronto, já foi terminado, né? Ele foi concluído em maio, certo? Entenderam? Sim. Então, do que Glênia, adianta... Glênia, Oi. qual a parte que a gente manda a nossa orientadora ver? A introdução, Tudo. o resumo? Tudo. Você tem que mandar todo o A seu gente... trabalho. Não, assim, para ela ir corrigindo, a gente manda por etapas? À medida que vocês forem construindo, vocês vão mandando para o orientador e vendo. Até para saber se vocês estão indo no caminho certo. Bom? Tá bom. Tá bom. Deixa eu ver o que eu ia falar. A idade tá me fazendo perder a memória. Não. Então, vocês vão ter que construir o trabalho de vocês até maio, certo? Para que vocês entreguem lá para a banca e ele esteja, né, concluído e vocês depois só apresentem. Entendido até aí? Lembrei o que eu ia Mas falar. esse TCC não, né? Sim. Então, do que adianta você desenvolver uma pesquisa onde vocês precisariam ter, por exemplo, coletar um dado em campo para frente durante um ano, se vocês têm até maio do ano que vem para concluir. A gente está em agosto, né? Nem estou considerando que a gente já está no final de agosto. Então, vamos por agosto. Se eu tenho que coletar dados durante um ano, se eu começasse agora em agosto, no mínimo eu teria que terminar em julho do ano que vem, só a coleta de dados. Mas quando é que o trabalho de vocês tem que estar pronto mesmo? Maio. Em maio. Então, tem sentido essa minha pesquisa? Hein, gente? Se eu tenho que entregar em maio,
e eu vou coletar dados até julho, tem Não. sentido essa pesquisa? Não. Não. Em maio você não teria seu trabalho concluído, tá? Então, quando eu digo aqui, as questões devem ser feitas de maneira que possam ser respondidas quantitativamente dentro dos prazos de vocês, significa que vocês têm que desenvolver todo o trabalho até finalizar ele dentro do prazo que vocês têm, que é qual? Maio de 2021, certo? Se vocês têm esse prazo, então vocês vão ter que se organizar para escrever, pesquisar, desenvolver o projeto, coletar dados, escrever resultado de discussão, tudo dentro desse tempo que é até maio de 2021. Eu sugeriria vocês estipularem a si mesmas abril para deixar maio só para as correções finais, para não ficar ali agoniada, né, arrancando os cabelos, porque deixou tudo para a última hora, que é o que sempre ocorre. Eu estou falando isso, né, agora, está gravado, mas eu sei que ano que vem, quando a gente chegar, eu vou dizer, gente, vamos lá na aula do dia que é hoje, 28 de agosto de 2020, e vejam lá o que foi que eu falei que vocês iam fazer, né? Que costumam seguir os conselhos, né? As experiências de tanto tempo que eu dou aula de TCC, e que sempre os alunos costumam empurrar com a barriga e aí deixam para a última hora e ficam arrancando os cabelos desesperados porque não cumpriram, né, o planejamento e a organização do trabalho de vocês. Então, continuando. A gente fez a nossa observação, que era os pacientes estarem com atividades, né, variando ao longo do dia. A gente fez a pergunta, que era o que levava, né, essa variação das atividades, e aí a gente chega na hipótese. Vocês lembram o que é a hipótese? Eu falei na aula passada. Gente? Professora, seria a resposta à pergunta que a gente formulou? Exatamente. Então, vamos ver um pouquinho agora sobre a hipótese. Então, neste exemplo, eu poderia estar colocando aqui que a hipótese é que a atividade é afetada pelos horários das refeições. Ou seja, quando eu estou achando isso, eu ainda não coletei meus dados, eu ainda não sei qual é a conclusão deste trabalho. Eu estou no início, eu estou no meu projeto. Então, eu acho, né? Então, eu coloco a pergunta, porque a atividade varia ao longo do dia, e coloco a minha hipótese. A hipótese desta pesquisa é que a atividade é afetada pelos horários das refeições. Então, observem que eu afirmo alguma coisa, tá? Para a hipótese de vocês. Então, eu vou investigar para saber se realmente é isso ou se é outro motivo que vai estar influenciando a minha hipótese. Professora, eu concluí meu trabalho, né? Fiz lá toda a minha pesquisa, coletei meus dados, escrevi resultado de discussão e cheguei à conclusão que o que afeta não são os horários das refeições. Eita, meu trabalho foi por água abaixo? O que é que vocês acham? Gente? Você acha que foi por água abaixo esse trabalho? Meninas? Acho que não. Professora, repita a pergunta, por favor. Vocês fizeram toda a pesquisa de vocês. Vocês tinham a hipótese de que a atividade era afetada pelos horários de refeições. Aí vocês desenvolveram toda a pesquisa, coletaram dados e chegaram à conclusão que não era esse motivo que fazia com que eles ficassem agitados. E aí, o trabalho de vocês foi por água abaixo? Eu creio que em parte sim. Por quê? Porque assim, se estavam fazendo a pesquisa e na pesquisa eles estavam vendo que o que estava afetando eram as refeições e no final não foi. Não, eu não estava vendo o que eram as refeições, não.
A minha hipótese é o que eu acho. Você Eu pode acho que o que está influenciando inicialmente ali, com a pouca observação, antes de eu fazer a pesquisa, lembre-se que a hipótese se faz antes de começar a pesquisa. Então, certo. eu observo, dentro do pouco conhecimento que eu tinha ali na área, né, visualizando ali, eu acho que seja pelos horários das refeições, Certo. certo? Pesquisei, coletei meus dados, estudei e descobri que não era o horário das refeições. Eu descobri que era o horário de uma medicação. porque você não tinha certeza, Hum, você só tem uma hipótese. Por Que isso que é hipótese. Se não, se eu tenho uma certeza, deixa de ser hipótese, passa a ser conclusão. você não tem certo. que botar a perder o trabalho. Você Então, se você descobriu que foi outra coisa, como por exemplo, não eram os horários de refeições, né? Segundo os resultados apresentados, o fator que estava influenciando nessa agitação foi uma medicação nova que foi administrada para esses pacientes, e aí, à medida que ela vai perdendo o efeito, que coincidentemente se aproxima dos horários das refeições, faz com que os pacientes fiquem agitados. Então, vocês dizem que a hipótese de vocês não foi corroborada ou não foi aceita, porque, de acordo com os resultados apresentados, o fator que influencia essa agitação, essa atividade, né, que mudava durante os horários ali daqueles pacientes, era a medicação X, Entendi. certo? Seu trabalho não foi por água abaixo. Você obteve um resultado, sim. Só que sua hipótese que você propôs no início não foi ela que trouxe como resultado. Pode ser que depois, quando você coleta seus dados, você diz, realmente foi horário de refeições, então vamos diminuir o intervalo entre as refeições, porque aí eles não vão ficar tão agitados. um resultado negativo, né? Não foi. Então, meu resultado foi a hipótese. Então, sua hipótese foi corroborada ou foi aceita, tá? Então, pode ser que quando vocês estejam lendo artigos científicos, né? Quando vocês estiverem lendo lá, vocês vejam esse termo. A hipótese foi corroborada ou não foi corroborada. Significa que a hipótese foi aceita ou não foi aceita. Que, como eu disse, não tem problema algum, porque depois você, com seus resultados, você diz qual foi o motivo, né, que fez com que você concluísse o seu trabalho. Eu tive 2 alunos de biomedicina que eles estavam investigando a influência da acetilcolina na atividade, motilidade, alguns fatores em espermatozoides de caprinos. E aí, quando eles fizeram o estudo, ao avaliar os resultados, né, que a gente colocou lá na estatística, tudinho, eles identificaram que não, eles achavam que a acetilcolina iria ajudar, né, a aumentar ali a motilidade, tudinho para fazer a inseminação, né, reativando, vamos dizer assim, aqueles espermatozoides que estavam congelados. Só que aí no final, quando eles concluíram o trabalho, eles viram que a hipótese deles não foi aceita, que a acetilcolina não influenciou em nada. E aí eles tiveram justamente essa agonia, né? Ficaram desesperados, professora, então o nosso trabalho não valeu de nada. Você quer dizer, não, valeu sim, vocês conseguiram um resultado, vocês mostraram que a acetilcolina não tem influência, isso é um resultado. Então, não é porque você desenvolveu uma pesquisa que não teve o resultado que você esperava, que aquele resultado não é válido, tá certo? Deu para entender, meninas? Meninas? Deu sim. Deu Sim, sim, professora. professora. Então, vamos continuar. Então, a hipótese clara, com previsões claras, vai permitir que as coletas de dados não sejam ambíguas. Ou seja, uma hipótese bem objetiva, com resultados esperados em cima dessa hipótese, vai fazer com que você colete os dados e que você, no final, fique em dúvida
se realmente era aquilo ou não, porque a forma que você escreveu gerava ambiguidade nos resultados, né? Então, sempre ser claro e objetivo na construção do trabalho de vocês. E aí a gente tem definições de hipótese. Então, gente, a gente tem hipótese nula e hipótese alternativa. A hipótese nula, a atividade dos pacientes não é afetada pela alimentação. Hipótese alternativa, a atividade dos pacientes é afetada pela alimentação. E aí, o que é que vocês me dizem? Tem diferença? Qual é a diferença? Se tem. E, gente, meninas, tem diferença aí entre a hipótese nula e a alternativa? Se tem, é o quê? Que é uma confirmativa e outra negativa. Entendeu? Não sei se pode ser assim. Porque é aqui os pacientes não. E na atividade, na alternativa, o paciente é afetado pela alimentação. Então, vamos lá. O que é que a gente identifica de cara aqui? Que uma é o oposto da outra. Certo? Essa aqui que o paciente é afetado e que essa aqui o paciente não é afetado. Certo? Então, observem que a hipótese alternativa foi a hipótese que eu dei, certo? A hipótese nula, então, vai ser o oposto da que eu dei. Não significa que a hipótese nula tem que ser a negação. Tá? Essa aqui poderia ser a minha hipótese. Elas poderiam estar invertidas aqui. Tá? Tá, professora, mas para que esse moído, né? Se um é só o oposto da outra. Porque quando a gente está falando em termos estatísticos, né, quando a gente está falando em matemática, a gente testa a hipótese nula. Então, a gente coloca a nossa hipótese, mas a matemática faz o cálculo pelo inverso do que a gente falou. Só isso. Então, em termos estatísticos, o que fazemos é sempre testar a hipótese nula. Não precisa ir a fundo na matemática para isso, não. Tá? Só para que vocês entendam quando vocês se depararem com essa situação, esse termo. E aí, hipóteses múltiplas. A gente pode ter mais de uma hipótese? O que vocês acham? Sim. Tá no slide. Ah! Então, se disse sim, por quê? Já que agora não tem mais como filar no slide. Não, Te porque peguei. tá afirmando que pode ter mais do que uma hipótese. Sim, por que pode? Aí eu não sei. Ah, te peguei. Então, vamos lá. Então, a gente sim pode ter mais de uma hipótese. E o que é que vai influenciar da gente ter apenas uma ou mais de uma? Depende do trabalho, certo? Dependendo do trabalho, você pode estar ali trazendo mais de uma hipótese. E aí, vamos trazer exemplos? Então, a observação do enfermeiro num PSF na prevenção e controle de gravidez precoce. Ou seja, lembra que a pesquisa, ela começa sempre com a observação. Lembra, a gente já falou disso hoje. Meninas? Sim. Sim, professora. Então, em cima da observação é que a gente vai desenvolver a nossa pesquisa. No caso aqui,
vamos supor que eu sou a enfermeira, que eu trabalho na unidade básica, e eu observei que naquela comunidade onde a unidade básica atende, existe uma quantidade muito alta de gravidez em jovens de 10 a 14 anos. Então, tenho minha observação. Tem a questão de saúde pública, né? Que é um problema de saúde pública, a gravidez precoce, porque vai ter poder ter, né, mais complicações durante a gestação, internações, pode estar vinculado também à questão de abuso sexual, né? Então, tem várias questões aí que eu preciso observar com essa precocidade em relação a essas jovens estarem gestantes. E aí, como eu tinha dito, eu trouxe, né, uma pergunta um exemplo bem objetivo, só para que vocês tragam aí um exemplo, tá? Então, por que razão as meninas engravidam precocemente? Lógico, porque fizeram sexo, né? Sim, mas como eu disse, estou colocando aqui só numa questão. É o que, Cida? Tá com o microfone mudo, Cida. Diga aí. Fizeram no pensamento. Hã? Fizeram pensamento? Foi. Ou então foi o Boto, né? Tem uns que dizem que foi o Boto no Rio. A É o quê? cegonha que trouxe. É a cegonha que trouxe ali. Professora, pode ser já. falta de informação, pessoal assim, meio carente de informação. E tem algumas comunidades que realmente, infelizmente, ainda são assim, né? Sim, a gente vai chegar lá. Então, vamos lá, calma. Então, eu observei esse problema, né, da gravidez precoce, que é um problema de saúde pública, é um problema para essas jovens que vão estar engravidando, sem planejamento familiar, sem assistência, um bocado de coisa. Então, eu quero identificar e tentar trabalhar para que não haja mais, né, essa gravidez de forma tão precoce. Então, só para trazer como dados, 400 mil adolescentes grávidas por ano no Brasil. Então, a gente sabe, principalmente as mais novas, que o corpo ainda está se adaptando. No caso de uma jovem de 10 anos, ela ainda é uma criança, né? A gente até saiu, né, explodiu na mídia semana passada, uns 15 dias para cá, a questão da menina, né, lá do Espírito Santo, que havia sido abusada pelo tio durante 4 anos, né, e que, infelizmente, algumas pessoas estavam condenando a menina, né, ao invés de condenar o estuprador, esse ser abominável que estuprava uma criança desde os 6 anos de idade, tinha pessoas que queriam justificar dizendo que ela tinha que tinha que manter a gestação, que ela era uma assassina, que ela ficou calada tanto tempo, que ela deveria ter dito alguma coisa. Então, são pessoas que não têm o mínimo de conhecimento e empatia, né, por uma situação como essa, onde a gente sabe que, infelizmente, não só aqui no Brasil, mas pelo mundo, né, ocorre muito, que é o abuso infantil. E que boa parte desse tipo de situações se dá por pessoas próximas da criança, né? Às vezes pai, tio, irmão, avô, padrasto, vizinho, né? E isso faz com que a criança ela não consiga chegar até outra pessoa, né? Até outro adulto e falar sobre o assunto. Lógico que também existem situações que a criança até fala, mas que as pessoas, os adultos que ela falou, não acreditam naquela situação. Existe a questão também de mudança de comportamento da criança que está sendo abusada, mas também não é todo mundo que está preparado para identificar
essa mudança de comportamento. Então, é muito fácil julgar e apontar o dedo, né, principalmente para uma criança, mas tomar atitudes sérias, atitudes que tentem evitar esse tipo de situação, né, esse tipo de abuso, de crime, a gente não vê colocado em prática. Né? Então, é muito fácil apontar o dedo para uma criança que está ali se desenvolvendo, dizendo que ela é uma assassina porque ela está fazendo um aborto. Né? Então, a criança de 10 anos que sofreu, né, abuso físico e psicológico, porque querendo ou não, afeta o psicológico dessa criança. Então, durante 4 anos, e a pessoa querer julgar apenas a criança. Só para vocês terem uma ideia da gravidade da situação, né, eu ouvi de pessoas dizer, porque não segurou mais algumas semanas, e aí ela tinha o filho e dava para adoção. Então, imagine você, como uma criança está desenvolvendo, né, um outro ser ali dentro de você, sem você querer. E outra coisa, aquela criança, ela desenvolveu diabetes gestacional. Com 10 anos. Ela, devido à gestação, ela teve... Então, quanto que isso poderia causar de problemas a ela e até a morte dela futuramente? Oi, Cida. Essa atitude dela ter o filho e dar também seria certo. Tá na gente. Na cabeça de algumas pessoas, você dá a vida, né? Você tem a gestação, mas você não dá uma vida, uma qualidade de vida, uma assistência. Então é muito fácil, você teve a criança ali e dispensa, né? Como se fosse um objeto. Então, para algumas pessoas é assim, eu sou a favor da vida, né? Não ao aborto, tal, mas quando tá a criança ali no orfanato, né, tudinho, tá na rua pedindo, não, eu não quero saber não, você já nasceu, já perdeu seus direitos. Né? Então, existe uma hipocrisia muito grande na sociedade. E fora que é acobertado por lei, né? Então, aqui no Brasil, o aborto ele é permitido em 3 situações. A anencefalia, risco de vida, mãe e bebê, e nos casos de estupro. Né? Então, lógico, sempre vai ser colocado a vontade da vítima, né? Se ela quer ou não manter a gestação. Para quem consegue manter uma gestação oriunda de um estupro, parabéns para elas, são pessoas muito fortes, mas não é a situação de todo mundo. Imagine você estar gerando um bebê ali, onde você a todo momento, vamos supor, o bebê se mexe e você associa isso com o abuso que você sofreu, né? O bebê nasce, aí aquela criancinha ali vai estar crescendo e ficando com o rosto, né? Porque tem a questão genética, e aí vai ficar com as feições do estuprador. Então, essa criança ela não vai crescer, né? Lógico, existem exceções, mas uma mãe que ficar vendo aquilo e aí vem aquela questão psicológica, ai meu Deus, e se aquela criança, se esse meu filho crescer e ele tiver a índole do pai, né? Uma pessoa Que aconteceu, é raro. Eu conheço um caso que ela optou não tirar. Uhum. Os pais optou e a menina também não era tão nova, mas tinha seus 14 anos por aí. Era nova. Ela teve a criança, é nova, né? Mas assim, Bastante. Hoje a criança é como irmã dela e os pais que adotaram, assim, criaram como filhos. Uhum. Ela tem a menina como irmã, mas ela teve. E foi um caso de um rapaz que pediu ajuda no Maranhão, lá na cidade do Maranhão. E foi morar dentro da casa dele. Ele deu abrigo, né? Aquela coisa e acabou tentou fazer uma boa ação e acabou trazendo um monstro dentro de casa, né? Com a filha, né? Mas ele sumiu. Até hoje ele desapareceu. Ninguém conseguiu encontrar ele mais, né? Mas ela teve a filha. Ela não... Então, mas são poucas esses casos que se mantêm. E no caso dessa menina em específico, quando falava em ter o bebê, ela entrava em choque, botava para chorar, se desesperava, porque ela, né, de todo o transtorno que ela sofreu, pressão psicológica, tudo, aí vai a nossa, né,
ministra dos Direitos Humanos da Mulher e não sei das quantas mais lá, que é um bocado de coisa que juntou tudo lá. Aí foi inúmeras vezes na residência da família fazer pressão psicológica para obrigar a menina a ter o bebê. Ela fez uma pressão psicológica tão grande na família que teve um dia que a avó da criança, ela desmaiou de passar tão mal pela presença ali da ministra na residência dela. Então, teve a outra situação da Sara Geromini, que é outra bandida, né, que divulgou os dados da criança, divulgou o hospital, né, que ela já havia sido presa por estar fazendo um monte de besteira aí, né, ameaçando o pessoal lá do Supremo Tribunal, fazendo grupo armado, né, chamado dos 300. Então, uma pessoa que estava presa, saiu, ficou com tornozeleira eletrônica e aí comete um outro crime. É para existir mais orientações, né? Assim, mais palestras a respeito de abuso, assim, para orientar as famílias que são. Com certeza. E aí, trazendo agora para a nossa perspectiva, vamos dar o exemplo de duas hipóteses, tá? Para esse trabalho. Então, por que razão as meninas engravidam precocemente? E aí a gente vai tentar desenvolver a perspectiva de como a gente poderia estar desenvolvendo a metodologia, ou seja, como que a gente iria coletar os nossos dados, certo? Então, a minha primeira hipótese é de que as formas de divulgação do programa Planejamento da Família não estão sendo eficazes. Ou seja, pode ser até que na unidade de saúde exista um programa de planejamento familiar excelente, perfeito. Só que qual é nosso público do nosso trabalho? Adolescente. Planejamento. Criança e adolescente, porque 10 anos é criança, né? Criança e adolescente, elas vão na unidade de saúde buscando planejamento familiar? Não vão, não. Adulto não vai, né? São poucos que vão. Imagine criança e adolescente. É verdade. Só tomando uma aguinha aqui para hidratar a garganta. Então, a forma de divulgação desse programa de planejamento da família não está sendo eficaz. Ele é eficaz dentro lá das 4 paredes da unidade, mas ele não é eficaz, não é efetivo, porque não está buscando, não está atingindo todo o público, né? Que no caso específico aqui da nossa pesquisa é o público, né, jovem. Outra hipótese: o conhecimento dos adolescentes sobre métodos contraceptivos não estão sendo suficientes para prevenir uma gravidez e até mesmo uma IST. Então, pode ser, né, que... Pode ser não. À medida que a pessoa não tem conhecimento sobre métodos contraceptivos, ou, né, que tem um conhecimento falho, porque muitas vezes o que é que acontece? Tem uma coleguinha ali, uma vizinha, uma amiga que fez, né, ou então que foi no ginecologista, tá tomando anticoncepcional, e aí ela passa para a amiga, né, como fazer, né, como tomar a medicação e tal. Só que cada organismo, né, tem suas peculiaridades. Pode ser que a medicação que fulana tome, cicrana não possa tomar. A forma de tomar corretamente, horários, os dias certinhos, né? Então, tudo isso precisa ter a orientação de um profissional para ela poder fazer certo. E não uma amiga que tem a mesma idade que ela, né? Que pode ser que não tenha juízo, né? Tanto quanto a outra. E outra coisa, anticoncepcional, ele vai poder, né? Não que ele vá fazer, ele tem uma boa taxa de eficácia, mas não é 100%. Né? Então, se eu estou tomando anticoncepcional
vai evitar que eu pegue uma AIDS, uma sífilis, uma gonorreia, uma tricomoníase ou qualquer outra IST? Meninas? Pega sim, professor, pega sim. Então, anticoncepcional, né, a pílula, ele não vai impedir de pegar doença. Então, esses jovens, eles precisam ter orientação dos métodos contraceptivos e que é extremamente importante o uso da camisinha. Né? Então, só tomar pílula, você está fazendo só metade do processo. E tem outra questão, né? A pílula, ela faz muito mal ao corpo da mulher, né? É uma dosagem de hormônio ali artificial que ela está tomando, né? Então, tem mulheres que desenvolvem enxaquecas, que têm problemas de trombose. Então, tudo isso tem que ser avaliado. E fora que a gente está falando de um público muito jovem, né? Então, a camisinha, ela precisa ser utilizada não apenas nessa idade, né? Até porque 10 anos a menina não deveria estar praticando sexo, né? 10, 11 anos. Mas se ela já está fazendo por algo consensual, né? Sem ser por abuso, então ela deveria estar, tanto meninos quanto meninas, né? Utilizando a camisinha. Né? E aí, qualquer faixa etária, né? Então, todas nós aqui, né, mulheres adultas, também por questão de prevenção de doenças, né, deveria estar utilizando as camisinhas, seja masculina ou seja a feminina. Né? Então, a feminina tem a vantagem de você poder utilizar até 8 horas de antecedência do ato. Né? Então, se você está preparada, né, para ter alguma relação, vai sair à noite, então você já pode colocar lá, porque na hora do ato não tem o problema de colocar na hora. Inclusive, no final do ano passado, o governo, o Ministério da Saúde, desenvolveu uma nova camisinha feminina, mais anatômica, com a melhor qualidade, uma proteção maior também, que aí, né, nós mulheres podemos estar utilizando. E não caiam, né, na velha lábia, né, que algumas pessoas têm. Ah, você não me ama, né? Você não confia em mim, blá blá blá. E aí é nessa que muitas mulheres acabam, né, adquirindo diversas doenças, tá? Então, se cuidem, meninas, né? A nossa saúde é mais importante do que qualquer coisa, porque alguns relacionamentos se acabam, né? Eu disse alguns, né? Não são todos, tá? Alguns relacionamentos se acabam e quando você muitas vezes vai descobrir, né? Foi o chifre que levou. Infelizmente, né? Eu tenho, por exemplo, uma conhecida que ela era casada, o marido dela vivia viajando e ela descobriu que ele tinha um amante de anos, né? Ela acabou pegando uma doença, né? Sorte que era curável a dela, não foi a AIDS, né? Mas pegou uma doença sexualmente transmissível, uma infecção sexualmente transmissível do marido dela, porque ficava pulando a cerca e ela de besta, né? Confiando de olhos fechados nele, e aí não se precavia, não utilizava camisinha, né? E aí acabou tendo este resultado e no final se separar. Então, se cuidem, meninas. Fale da importância da sua saúde. Se tiver lá na hora H e nenhum dos dois tiver camisinha, ou tiver camisinha e ele não quiser usar, né? Então, diga tchau e manda ele ficar na mão. Então, como testar cada uma dessas hipóteses? Né? E lembre quais as previsões de cada hipótese, ou seja, quais os resultados esperados de cada uma delas. Então, vamos fazer o cenário aqui. Como que vocês iriam desenvolver essa pesquisa? Como vocês iriam coletar os dados de vocês? E aí, meninas?
Meninas. Meninas. Estão dormindo, é? Ativem os microfones para vocês poderem falar. Hein, gente? Como que vocês iriam coletar os dados para essa pesquisa? Bora, meninas. Meninas. Respondam. Oi. Como que vocês iriam coletar os dados desse trabalho? Vamos supor que esse é o seu TCC. Como é que você iria desenvolver a metodologia? Como que você iria coletar os dados? Diga. No meu o escopo, professora, da pesquisa, definir o que vai ser pesquisado. Sim, é isso que eu quero, que você me diga lá, como que você vai coletar seus dados. Vamos supor que A gente, você... professora, Diga. a gente ia na unidade básica para saber quantos eram os atendimentos em relação a esses para esses pacientes. E fazer como se fosse uma coleta de dados de acordo com os dias e as idades dos pacientes. Não, fazer quem dá mais? Uma conversa, uma entrevista. Aonde? Na comunidade. Os dados. Por exemplo, se o meu TCC for baseado em saúde da família, entendeu? Eu vou no programa das famílias e coletar alguns dados que eu acho que seja importante para colocar na minha pesquisa. Sim, mas aonde? Na escola, na unidade, aonde? Na unidade. Por exemplo... Não. Vá, diga. Tipo assim, se for, como a senhora disse, o aumento de gestação em adolescentes, entendeu? Eu vou verificar lá, se lá no posto, se tem alguns dados que falem sobre isso e vou focar nesse assunto, entendeu? Pesquisar quantas crianças, quantos adolescentes deram entrada lá para fazer o pré-natal, para fazer o acompanhamento, a idade, a maneira que na unidade de saúde da feita, família, né? Que ela engravidou, entendeu? Que mais? Quem dá mais? Gerlânia queria falar? Na unidade, eu estava dizendo a ela, na unidade de saúde da família, na USF. Que mais? Não, que mais? E no caso... Quem dá mais? Diga. No caso, seria assim, no bairro, aí tem o PSF, aí os pontos que essas adolescentes estão engravidando, né? Os locais. Aí começar aí sobre a pesquisa, o porquê, porque não está passando a prevenção. Não. Quem dá mais? É o que, Cida? Ativa o microfone. Eu só tô falando com Cida, gente, é porque ela é a única que tá com a câmera ligada. Eu consigo ver quando ela tá falando. Vocês não dá pra ver. Vai, se vocês me deixam aqui sozinha. Vai, Cida, ativa o microfone e fala. Através de visita, professora, nas casas, para coletar dados a respeito, poderia ser. Estamos chegando. Então, vamos lá. Foi dada a sugestão aqui da gente fazer a pesquisa nas unidades, né? Quem que vai lá na unidade de saúde? Aquela menina que já engravidou, né? Você tem que ir até ela. Então, a menina que já engravidou, entre aspas, não me interessa. Eu quero trabalhar com a prevenção, eu quero que elas não engravidem. Aquela que já está grávida, não, assim, já fez o que não deveria, né? Que era engravidar com aquela idade. Então, eu indo na unidade, eu não vou estar
alcançando o meu foco. Por quê? A gente já falou, as jovens, né, de 10, os jovens, né, porque a gente inclui os meninos aí também, de 10 a 14 anos, eles não vão até as unidades buscando planejamento familiar, buscando orientação sobre os preservativos, camisinha, anticoncepcional. Não vão, certo? Raras exceções. A quantidade de pacientes jovens, né? Não grávidas. Isso. Eu tenho que estudar aquela faixa etária, que é o foco do meu estudo, mas eu quero trabalhar com a prevenção, né? Eu quero trabalhar para que elas não engravidem. Depois de grávida já foi. Aqui diminui, né? Aquele foco de gestante, porque acho que já está. Então, na unidade a gente viu que não seria eficaz, né? E na unidade especificamente. Se eu fosse nas escolas... Oi, Cleide. Tem que ser nas escolas, não? Fazer um estudo, levantamento, reuniões, então, palestras. E nas escolas seria efetivo? Sim. O que é que vocês acham? Sim. No caso, fazendo a pesquisa assim, a gente ia em 5 casas. Aí nessas casas tem Não, estou adolescentes. perguntando na escola ainda. Calma, estou na escola. Tá. Seria efetivo? Sim, eu creio que sim. Sim. Não. Por quê? Calma, gente, calma. Eu estou mostrando cenários, né, e justificando cada um deles, porque dessa forma vocês começam a raciocinar para quando vocês forem desenvolver os trabalhos de vocês, certo? Então, por que a escola não seria eficaz? Todos esses jovens frequentam escola? Não. Então, eu estaria pegando uma pequena parte. E até porque a orientação maior seria dos pais, né? Então, eu acho que teria que passar isso para os pais, porque os pais também possam passar para os seus filhos, porque muitos não têm orientação dos pais. Então, vamos lá. Só responder aqui a direção. Então, vamos lá. Se, no caso, na escola não seria eficaz, justamente porque você estaria pegando uma parte só daquele público, né? Existiriam ali jovens que não estão frequentando a escola. Então, o mais efetivo seria o quê? A gente fazer uma busca ativa. Hã? É o quê, Cida? Queimei o feijão, professor. Ah, tá. Então, o ideal seria o quê? A gente fazer uma busca ativa, porque dessa forma a gente iria em todas as casas. Então, a gente indo em todas as casas, aí sim, a gente estaria alcançando essas jovens. Só que aí esse trabalho, porque eu gosto de tema polêmico, né? Esse problema que dá dor de cabeça, porque aí quando vocês forem escolher outros temas que são mais fáceis de se resolver, vocês vão ver que é mais tranquilo. Então, a gente tem alguns problemas nessa pesquisa. Primeiro, a gente definiu que a gente vai até esses jovens, né? A gente vai até a residência desses jovens. Como que a gente iria coletar os dados? Hein, gente? Ativem as câmeras. Através de familiares. Hã? Através da família. Como assim? Conversando com os pais. Né? Tipo, como assim? Pergunta. Quem tem outra ideia? Alguém? Rebeca e Rafaela estão bem quietinhas aí. Meninas? Tipo, a senhora, assim, a gente indo até a casa deles, como seria que a gente ia coletar esses dados? Eu já dei uma dica que seria na residência.
né? Já deu uma luz, vamos dizer assim, como vocês poderiam estar coletando os dados. Assim, aonde, né, que estariam coletando os dados, para ser mais eficaz. Quem dá mais? Vamos, gente. A hora tá passando. Pensem, espremam aí, para ver se sai alguma coisa. Então, vamos lá. Primeiro ponto. A gente está falando de menor de idade. Certo? Então, eu posso simplesmente chegar até aquele jovem e fazer qualquer coisa, qualquer pergunta. Posso ou não? Não. Não, com certeza não, principalmente para fazer uma pesquisa, né? A gente até viu no semestre passado, na disciplina de problemas atuais de bioética, né, quando a gente falou sobre pesquisas envolvendo seres humanos, que a gente tinha um termo, né, de assentimento que é necessário para os menores de idade. Então, é necessário que os jovens, né, eles tenham autorização, no caso, vocês tenham autorização dos pais para que os jovens possam fazer parte daquela pesquisa. E, lógico, os jovens também vão ter que autorizar, tá? Então, primeiro agravante, menor de idade. Segundo agravante, a gente está falando de um tema. Qual é o tema? Hein, gente? Qual é o tema da nossa pesquisa? Gravidez na adolescência. Gestação na adolescência, ou sexo na adolescência, né? Porque só engravida, né? No caso, praticando o sexo. Falando, lógico, da forma geral, né? Sem entrar no mérito de inseminação, essas coisas. Então, a gente está falando de um tema tabu, que é qual? Sexo. Aí, outro agravante. A gente vive numa sociedade hipócrita. Outro agravante, a gente vive numa sociedade machista. Né? Isso são fatos. São fatos, não são divagações aqui, não. São fatos que a gente tem na nossa sociedade. Então, deixa eu só ativar aqui o microfone. Desativar o microfone. Então, gente, pensando nessas situações, né, o que a gente tem? Vai ser fácil vocês chegarem até os pais e pedirem autorização para conversar com os filhos deles para falar sobre sexo, sobre a educação sexual. O que é que vocês acham? Não. Tem família que ainda não aceita falar sobre isso com as crianças. Tem gente que acha que a educação sexual é você falar com a criança, com o adolescente ali, como é a penetração do pênis na vagina. Tem gente que acha que a educação sexual é isso. Então, a educação sexual, ela vai ser adaptada, né, de acordo com cada faixa etária da criança. Então, por exemplo, se você diz para o seu filho, para a sua filha, que aquela criança ela não deve deixar ninguém tocar, né, em certas partes do corpo dela, isso já é educação sexual. Né? Mas, como eu disse, pela ignorância de alguns, eles acham que a questão de educação sexual é ensinar o ato sexual. Não é. Né? Isso vai vir depois, com a faixa etária mais avançada. Então, existe toda uma pedagogia, né, específica para o ensino de educação sexual. E a educação sexual nas escolas é extremamente importante, justamente para não termos, né,
tantos casos de gravidez precoce. Só para fazer um levantamento aqui na sala, a gente tem 8 pessoas, 9 comigo, né? 8 alunas e 9 comigo na sala. Quantas de vocês teve educação sexual em casa? Eu não. Alguém teve? Rosemary? Não, o mundo que me ensinou. Não, porque, infelizmente, professor, ainda há um certo pudor dos pais em ter uma conversa dessa. Pudor não, tabu. Tabu, aliás, desculpa, tabu em falar de sexo com os filhos. De sexualidade com os filhos. Principalmente os mais antigos, né? Que para eles, né? É tudo um tabu, não pode ser falado. E no meu caso, eu engravidei com 17 anos. Só que a minha filha hoje tem 17 anos, aí eu não quis fazer o que minha mãe fez, né? Uhum. Eu ensino a ela tudo, tudo. Mas é o certo, gente. Então, se você cria seu filho de forma que ele não pode ter confiança em você para falar sobre determinados assuntos, vocês acham que eles vão aprender com quem? Na rua. E na rua na internet. Aprendi de forma errada, né? Justamente. E principalmente com a internet hoje em dia aí que, tipo, tem pais que desde cedo já dão celular, tablet para criança, né? Que a criança E não quer orientar. E não orienta, né? Até pedófilos. Mesmo tem página que assim que você abre já mostra. É o quê? Na internet. Quando Quem você abre, tem pesquisa lá no Google, você vai fazer que já mostra, né? Sim. Sem a criança querer nem ver. Com certeza. Então, é necessário se ter muito cuidado, né? Em relação a você dar educação sexual para o seu filho, para você não estar criando jovens alienados, né? Sem conhecimento correto, né, do que seria educação sexual, e aí depois vem achar ruim quando a menina aparece grávida ou o menino aparece cheio de doença, né, porque não sabe como, não soube orientar. E aí é que vem a questão. Por isso, Clênia, que tem muitas crianças que não têm coragem de falar para a mãe que está sendo assediada, porque muitas não acreditam. Eu tenho uma colega que foi assediada quando era criança pelo marido da tia. E quando ela foi grande, contou, e até hoje a mãe dela nunca acreditou, não acredita nela. É um absurdo. Né? Absurdo. Então, essa questão da educação sexual, ela é extremamente importante, né? Como eu disse, cada faixa etária vai ter a forma correta, né, de se falar sobre o tema. E não é como alguns, né, tentaram colocar aí na mídia, educação sexual na escola não pode, estão dando uma madeira desculpa o termo, né, mas é o termo que era utilizado, estão distribuindo uma madeira de piroca para as crianças, para ensinar a criança. É ridículo, né? Então, em cima de fake news, algumas pessoas pegaram aqueles que são hipócritas, né? E se dizem família tradicional brasileira, tal. E aí na frente, né, de uns tem um comportamento, quando tá por trás, aí tem outro completamente diferente. Né? A exemplo, aquela deputada, né, Flor de Lis, que disse que ela não aguentava mais, né, conviver com o marido dela, e para ela era inconcebível se separar, né, porque ia ferir os mandamentos de Deus, tal. Só que aí ela mandou matar. Então, é interessante, né? Qual a coerência disso, né? Que não matarás é um dos... Ai, como é que chama? Dos mandamentos, sei lá. Dos mandamentos, os dos mandamentos de Deus. Então, como assim? Você não pode se separar, você pode tirar a vida da outra pessoa, né? Então, nessa sociedade hipócrita que a gente vive, né? Muitas pessoas por trás faz de tudo, mas na frente, não pode, não acontece. Inclusive,
a gente tem, né, por sermos uma sociedade machista, a educação sexual muitas vezes é feita da seguinte forma. Para a menina, se você aparecer grávida, você vai levar uma surra e vai ser expulsa de casa. Pronto. Mas não ensina como que a menina pode engravidar, né, como se prevenir, e isso não acontece. A educação sexual é essa. Já para o menino, tem ainda muita gente que quando o menino tá, sei lá, com seus 12 anos, né, 13 anos, tem que virar macho, vamos levar ele para o bordel, que é para ele virar homem, né? Vamos botar ele lá com as prostitutas, não sei o quê. Aí pega a doença para o homem, parece que é um troféu ter doença, infecção sexualmente transmissível, né? Porque eu peguei todas, aí eu me contaminei. Já a menina não pode. Hã? Não, meu Deus do céu, que povo idiota é esse? Mas vocês nunca ouviram falar isso? Já. Não, e às vezes acaba até causando transtornos psicológicos no menino, né? Porque teve uma iniciação sexual muito precoce, né? Então, tem gente, por exemplo, que se o menino tem 18 anos e diz que é virgem, é o fim do mundo. Como que você tem 18 anos e você é virgem? Você é homem? Então deve ser viado. Fala logo assim, né? Já usa o termo de forma pejorativa. Então, um homem ele não pode escolher, né, querer realmente ter um relacionamento com uma pessoa que ele goste e ter a sua primeira relação sexual dessa forma. Para algumas pessoas isso é um absurdo. O homem tem que ser ali vamos dizer assim, o predador, o galinha, né? Tem que pegar, passar o rodo. Já a menina não pode fazer nada disso. E aí, deixa eu só tentar achar aqui, eu não sei se eu vou conseguir, mas tem não sei se vocês conhecem, eu acho que é Porta dos Fundos, um canal no YouTube. Vocês conhecem? Gente, vocês conhecem esse canal, Porta dos Fundos? Sim, já vi. Pronto, eles fazem um bocado de tiragens de humor, né? O canal deles é de humor, faz sátira com todo tipo de coisa, com religião e tal. Mas teve deixa eu ver se eu acho. Teve um episódio deles que achei, assim, perfeito para nossa sociedade hipócrita, né? Ele trazia a família, né? Tinha uma menina que ela tinha atingido determinada idade, né? E aí ela chegava para o pai dela: pai, quando você vai me levar para o bordel? Que no caso a família dela, né, tinha ela de menina e tinha um irmão mais velho. Aí o pai, né, chega a dar um salto na cadeira. E aí, como assim? Que conversa é essa? Você procurando. Aqui, achei. Pronto, vou passar para vocês. Que absurdo é esse? Você querendo ir pro bordel, não sei o quê. Aí ela diz: mas fulaninho, né, que era o irmão dela, quando atingiu essa idade, você levou ele pro bordel, né? Então, por que você não vai me levar? Ou seja, a sociedade machista, onde o homem pode tudo e a mulher pode nada, né? E aí ela pega e diz: se você não me levar, minha mãe vai estar me levando para o bordel. Deixa eu passar aqui para vocês, só para que vocês reflitam um pouquinho sobre exatamente isso que a gente está falando. Me digam se vocês vão estar ouvindo o áudio, tá? Ô, pai? O áudio saiu? Sim. Então, vou botar aqui, Professora. Oi. Sim. Pronto, vou colocar aqui a menos de 2 minutos, só para que vocês vejam, né, como é engraçado, né? Seria
só engraçado se não fosse triste essa questão de que a mulher ela não pode ter sexualidade, né? Não pode conhecer seu corpo. O homem pode tudo e mulher pode nada. Então, vamos lá. Ô, pai. Fala, meu amor. Quando é que você vai me levar pra perder a virgindade? É o quê? É que ano passado você levou o Juninho no puteiro pra perder a dele. Agora eu tava querendo perder a minha também. Você tá maluca? Ué, por quê? Eu achei que você fosse ficar feliz. Você ficou todo orgulhoso do Juninho. Não parava de falar disso? Você é muito nova. Eu lembro de você falando que o Juninho tinha 16 anos e que tinha que perder o cabaço pra virar homem. Agora eu tenho 16 e quero perder o meu pra virar mulher. Tá, mas não é assim que funciona, tá? Funcionou super bem pro Juninho. Agora ele volta lá toda semana e fica felizão. Ô, Tatiana, pra você perder a virgindade tem que ser com um namorado, uma pessoa que você conheça. Não sabia que o Juninho namorava a puta que ele comeu. Por que a gente não chama ela pra jantar, então? Presta atenção. A virgindade é um negócio muito importante pra mulher, tá bem? Eu sei, pai. Por isso que eu não saí dando pra nenhum merda na rua. Eu vim aqui pedir sua ajuda. E olha só, eu já teve um site com uns pontos muito gostosos, olha só. Umas picas grossas. Eu não quero ver piroca em celular de ninguém, Tatiana. O que é isso? A gente pode ir amanhã depois da escola? Não vou te levar. Eu já até comprei camisinha. Não vou te levar, tá? Tá, então eu peço pra minha mãe. Aí ela vai ficar lá com as amigas dela, bebendo e rindo. Que nem vocês fazem. Dá o endereço dessa merda pra eu botar no Waze. Obrigada, pai. Meu Deus. Uma tiririca pra ficar relaxada. Daí vai esfregar xereque geral, hein? Aí, ó, segura teu filho Bruno, hein? Que minha filha Mariana tá chegando que vai assar aquele peru ali. Neném, quem é a dadeira da mãe? Quem é? Quem vai passar o rodo geral? Hã? Quem? Dá. Eu quero, dá. Dá. Então, até no final, né, ela traz uma realidade também. Que quantas vezes a gente não viu, nasce, né, um bebê homem, aí tem bebezinhas meninas, né? Ah, esse aqui vai passar um rodo e tudinho, né? Vai pegar as fulaninhas tudinho. E aí ela fez o exemplo contrário. Né? A menina, ela tem uma filha mulher, e aí dizendo a mesma coisa que se fala, né, para algumas pessoas que têm filhos homens. Então, nossa sociedade é extremamente hipócrita, né, machista, e a gente precisa trabalhar, né, para que nós, mulheres, tenhamos, sim, cada vez nossos direitos, né, colocados em prática. E aí, dentro desse trabalho aqui, o que é que a gente faria? A gente poderia estar indo até as casas, né, como a gente falou, indo até essas residências. Lógico, pediria autorização dos pais, mas teria que ser muito sutil na hora de conversar com eles, para pedir autorização para os filhos fazerem parte do estudo. Vocês poderiam até reservar 2 momentos. Fazer uma pesquisa com os pais e os filhos no mesmo ambiente e depois fazer só com os filhos. Vocês acham que se vocês estivessem ali na frente dos seus pais e uma pessoa perguntando para vocês sobre virgindade, né, sobre sexo, vocês iriam responder de forma honesta para aquele profissional ali na frente dos pais de vocês? Tem gente? Eu responderia. Na frente dos pais? Sim, eu tô falando na época de vocês adolescentes, não agora. Então, na época de vocês adolescentes, vamos supor que vocês tivessem perdido a virgindade nessa faixa etária aí dos 10 aos 14 anos. Vocês iriam falar na frente dos pais de vocês com a maior tranquilidade? Não. Eu não. Eu não, professora, também não. Até hoje eu não tenho a mesma tranquilidade de falar sobre sexo com meus pais, porque eles criaram uma barreira, entendeu? Um bloqueio. Criaram um bloqueio que Eles esse não tema falavam, não dá para ser conversado. Professora, para a senhora ter ideia, minha mãe não falava nem o que era menstruação. Quando eu menstruei, eu tive susto. Uhum. Entendeu? E olha que eu vim perder minha virgindade com 20 anos e engravidei com 21. E mesmo assim, minha mãe não falou comigo como eram as dores do parto. Que ela não falava, nunca chegou para a gente, para nem o filho dela, e explicar como era sexo, como era menstruação, como era parto. Nunca falou isso.
Uma coisa tão simples, gente, natural. A menstruação é algo natural. Tem gente que não tem. Mas o povo hoje ainda é ignorante, porque Sim. eu tenho uma irmã que eu fui ensinar a minha sobrinha como era que tinha que usar absorvente, ela me ignorou. Acho que eu estava ensinando. A menina é nova ainda, ela é criança. Eu digo, criança, a menina daqui a pouco Ela vai estar pode menstruar a qualquer menstruando momento. Não tem data marcada no relógio. Ó, é hoje. Não tem, né? Pode ser, Pois é, a isso idade segue o varia. organismo de cada um, né? Exatamente. A Tem minha menina... filha, minha filha menstruou pela primeira vez aos 5 anos de idade, mas aí foi um problema que ela teve. Hormonal. Mas aí quando ela completou 10 anos, a médica disse, quando ela completar 10 anos, ela vai menstruar. Então, quando estava se aproximando dos 10 anos, eu já fui orientando, explicando e colocando o absorvente na bolsa dela. E do mesmo jeito foi com a minha filha, a caçula. Mas isso é o certo, gente. Então, é necessário se ter orientação. Então, a gente, né, fazendo a pesquisa desse jeito, se fizesse só com os filhos, ia ter a resposta certa? Eu creio que sim. Só com os filhos? Não. Só com os filhos? Não, desculpa. Com os pais e os filhos, ia ter a resposta certa? Não. Com certeza não. Né? Então, imagine você perguntar para a menina ali na frente dos pais dela: você já perdeu a virgindade? Você já teve relação com quantos parceiros? Tarará. Você acha que a menina ia responder? Dizer que não, eu tô vindo, sei nem o que é isso, o que é isso, o que é sexo, né? Ia se fazer de sonsa, de doida lá. Agora, se fosse o menino, já ia ser o contrário. Mesmo que o menino fosse virgem, dependendo dos pais, eles dizem, não, já peguei, já passei o rodo aqui no bairro todo, não sei o quê, que é para passar, dar a impressão, eu sou macho. Macho, masculinidade. Porque Aham. a homem pode, já a menina não pode. Exatamente. Aí você poderia perguntar também, você dá educação sexual para os seus filhos? Tem gente que ia dizer, boa parte ia dizer sim. Aí eu disse, sim, mas como é essa educação sexual? Aí eles iam dizer, se for no caso da menina, se ela aparecer grávida em casa, ela leva uma surra e é expulsa de casa. Isso não é educação sexual, isso é ameaça. Já com o menino, eu levei ele para o motel, ou para o puteiro, né? Pro bordel ali, e ele perdeu a virgindade. Igual no vídeo, né, que eu mostrei para vocês agora. Então, vejam que a gente fazendo o estudo dessa forma, separado, e depois a gente fazendo só com jovens, seria mais efetivo. Que a gente ia ver justamente a falta de comunicação que existe entre os pais responsáveis e as crianças, né, entre os jovens. Então, seria um dado também muito importante para inclusive, a gente poderia estar identificando situações de abuso sexual. Certo? A gente poderia até estar vendo também, dependendo das perguntas que você tivesse ali no seu trabalho, você poderia estar identificando esse tipo de situação. Então, gente, vejam que eu trouxe, né, um assunto bem polêmico aqui, que deu bastante assunto, mas que a gente trazendo para a perspectiva de um trabalho científico, a gente vê o quanto que a gente precisa ter cuidado, né, e avaliar a forma que a gente vai coletar nossos dados, para que a gente não crie viés, né, e que nossos resultados não sejam ambíguos. Então, como resultados esperados aqui, a gente teria aqui a forma de divulgação do programa Planejamento da Família não estão sendo eficazes. Então, trabalhando nesta hipótese, eu faria o quê? Vocês fariam o quê? O planejamento da família ele é extremamente eficaz dentro das 4 paredes, mas ele precisa ser amplo e aí, alcançando as residências, né, o resultado é melhor. Então, o resultado esperado aqui seria que, com o conhecimento chegando até esses jovens, as chances, né, de diminuir esse índice de gravidez precoce seria maior. E na outra hipótese, o conhecimento dos adolescentes sobre métodos contraceptivos não estão sendo suficientes para prevenir uma gravidez e até mesmo infecções sexualmente transmissíveis. Então, a gente teria a perspectiva aí de que esse conhecimento do programa Planejamento da Família chegando até as casas, consequentemente, também iria estar vinculado à questão da educação sexual
orientando esses jovens em relação à utilização dos métodos contraceptivos. Consequentemente, a diminuição também a nível de doenças, né, de tratamentos, de atendimentos e internações hospitalares para buscar a cura ou tratamento de algumas dessas infecções seria cada vez mais minimizados. Então, lembrem-se, a gente vai ter a pergunta, que são as questões, a hipótese, para poder chegar à previsão das hipóteses, que seriam os resultados esperados de cada uma delas. E aí, para a gente finalizar, eu vou trazer só mais um exemplo, tá? Então, vamos supor que a minha hipótese, eu estou fazendo um trabalho onde eu quero avaliar o estudo, na verdade, a qualidade dos alunos de duas instituições. Então, a minha hipótese é que os alunos daqui da Santa Emília são melhores do que os alunos da UFPB. Aí eu faço a minha coleta de dados, onde eu comparo a classificação da disciplina de histologia, ou seja, as notas finais dos alunos da disciplina de histologia. O resultado da minha pesquisa, então, as classificações dos alunos da Santa Emília foram significativamente superiores às dos alunos da UFPB. Esse termo significativamente, gente, é um termo muito utilizado na estatística, tá? Pode ser também que vocês vejam quando estiverem estudando nos artigos científicos, tá? Significa que foi testado por algum teste estatístico e obteve, né, um resultado, vamos dizer assim, provado. E aí a conclusão do trabalho é que os alunos da Santa Emília são melhores do que os da UFPB. E aí, eu quero avaliar quem é melhor. Coletei meus dados, que foram as notas da disciplina de histologia, e no final eu peguei essas notas e vi que os alunos da Santa Emília são melhores do que os da UFPB. Tá tudo ok com essa pesquisa? E, gente? Meninas? Tá tudo ok com essa pesquisa? Precisa mudar algo? Hein, gente? Meninas? 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 Ative o microfone para responder. Tá tudo ok com essa pesquisa? Ou vocês fariam diferente? Ative o microfone para falar. Hein, gente? Já foram almoçar e me deixaram aqui sozinhas, foi? Só tô vendo Rosemary. Não, professora, eu tô aqui. Então, daqui eu vou direto pro trabalho. Só tô vendo você. Quero saber a opinião de vocês. Tá tudo ok com essa pesquisa? Marrom. Peraí que eu me perdi aqui. Hein? L da Gerlânia, Cleide, Rebeca. Tá tudo ok com essa pesquisa ou teria que fazer algum ajuste? Eu acho que ainda tem que precisar fazer alguns ajustes, saber de... Pega mais alguma coleta de dados, mais algumas coisas. Tipo o quê? Professora, eu não estou falando que eu estou com paciente, viu? Ah, tudo bem, Cleide. Rosemary tá mudo. Se você estiver falando com a gente, tá mudo seu microfone. Aqui. Então, vamos lá. Qual é o problema daqui? Porque... diga. Para saber como chegou a esse resultado, disciplina, professores, por que uma é melhor do que a outra? Então, vamos lá. As classificações, né, na disciplina de histologia são a medida indireta do conhecimento dos alunos. Por quê? Porque como é que eu vou mensurar um curso inteiro, saber se um profissional que se formou na faculdade A ou na faculdade B é melhor do que o outro, avaliando apenas uma disciplina? Errado. Errado.
Então, observem que a gente precisa verificar com cuidado as variações que vão existir no nosso trabalho, que a gente vai ver isso na próxima aula. Então, aqui, se eu pegasse, pegando a mesma disciplina, a gente tem professores diferentes em cada instituição, certo? Então, a gente pode ter metodologias diferentes, né, coisas do tipo. Vamos supor que eu dou aula numa instituição e aí eu sou aquele professor de bolo que não está muito lá com conteúdo, né? Só quer ir empurrando com a barriga, mas em compensação em relação à nota, justamente por eu não dar o conteúdo direito, os alunos normalmente tiram notas boas. Já em compensação, tem um outro professor que ele é bem rígido, mas ele passa muito bem o conteúdo. Só que na hora da nota, ele não dá, né, nota de bolo. Ele vai ser mais rigoroso na hora da nota. Em relação a conhecimento, o professor mais rígido, os alunos dele estão melhor preparados. Mas em relação à nota, os alunos do professor que é de bolo vão ter notas maiores. Professora? Oi. Licença, é que eu tenho que entregar o notebook. Esse notebook eu tô emprestado. Certo, tudo bem. Eu vou ter que sair da aula agora. Tá, tô encerrando já. Só finalizando esse. Obrigada. Nada. Então, vejam que é necessário, quer dizer, não é que é necessário, é que essa é uma forma indireta porque a nota do professor de bolo, as notas são maiores, mas se você for avaliar o conhecimento deles, o conhecimento é menor. Ah, professora, então se a gente pegasse o mesmo professor nas duas instituições, então aí também é diferente. A gente tem públicos diferentes, tá? A gente tem situações diferentes. Exemplo, se na própria Santa Emília eu já tive, por exemplo, um semestre que eu tive 6 turmas de parasitologia, da disciplina de parasito. 6 turmas no único semestre, né? Turmas pela manhã e turmas à noite. Então, cada turma tem sua peculiaridade. Tem turma que você consegue avançar bastante, em compensação tem outras turmas que você vai bem devagar porque a turma não avança, tem mais dificuldade. Então, se na própria instituição a gente vê que tem cenários diferentes, rendimentos diferentes, imagine em instituições diferentes, principalmente comparando uma pública com a privada, onde, por exemplo, as públicas a gente vai ter pessoas que vão mais atrás das coisas, né? Vão se esforçar um pouquinho mais. Lógico que eu não estou generalizando. Em relação às privadas, né? Vocês são muito acostumados a ter tudo muito na mão, né? Não querer se esforçar tanto quanto algumas situações de alunos da federal, de uma pública. Mas, e aí, como que a gente poderia fazer para coletar os dados? Hein, gente? Vocês já ouviram falar de ENAD? Prova do ENAD, já ouviram falar? Já. Pronto. Então, a prova do ENAD é uma avaliação que é realizada para justamente avaliar o conhecimento dos alunos referente a determinado curso. Então, é uma prova nacional, onde todas as pessoas que se formam naquele curso, eles vão estar sendo avaliados com a mesma prova, né? Vão ser as mesmas questões para todos eles, onde a gente vai estar avaliando justamente se eles têm conhecimento mínimo para aquela formação. Então, no caso de vocês, enfermagem, vai ter uma prova específica onde vão avaliar se vocês têm o conhecimento mínimo que o enfermeiro, né, que está ali se formando, ele deve ter, certo? É uma forma indireta, ainda não é 100% eficaz, mas é o que chega mais próximo, certo? E aí vão estar avaliando o curso para saber se... lógico que pode existir um ou outro aluno que não consiga atingir uma boa nota, né? Que zere a prova.
mas é tirado ali a média. Então, a média daquela turma, todo mundo se saiu muito ruim. Então, se todo mundo se saiu muito ruim, é preciso avaliar o que é que está acontecendo, né, na instituição. Ou se todo mundo está saindo muito bom, é excelente, significa que os alunos estão se dedicando, né? Então, o ENAD é mais uma questão individual do aluno, no caso da turma, de realmente se esforçar e querer fazer a diferença com o profissional, do que, de fato, da instituição, né? Então, cabe aí a avaliação para tentar fazer essa comparação, certo? Então, é uma forma que atualmente existe para tentar avaliar o nível aí dos alunos que estão se formando. Então, gente, pelo andar da hora, a gente conclui nossa aula de hoje, certo? Na próxima semana, a gente continua aqui com o método científico, tá bom? Então, tenham todas um excelente final de semana. Nos vemos na próxima aula. Fiquem com Deus e se cuidem, tá bom? Tchau, tchau. Tá, vou dar